Olá a todos, saudações fraternais, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar podendo estar aqui hoje para compartilhar um pouco mais do Evangelho do Cristo. Como foi decretado o estado de calamidade pública, nós não estamos nos deslocando até o Centro Espírita Allan Kardec. Dessa forma, então, nós estamos gravando em casa essa palestra para que ela possa ser enviada ao YouTube e vocês possam assisti-la. Então, que Jesus possa nos amparar nesse objetivo, que nós possamos passar por essas dificuldades, que nós possamos passar por esse período difícil e que Jesus possa estar sempre junto de nós. O tema escolhido de hoje é a parábola do rico e de Lázaro. É uma parábola interessante, mais uma que Jesus nos conta, e que ela vai nos trazer um ponto importantíssimo, que é o ponto da necessidade da humildade. Tanto falamos a respeito da humildade, tanto falamos a respeito da necessidade de sermos humildes, e às vezes nós temos um conceito incorreto de humildade. Nós podemos dizer que humilde é aquela pessoa sem posses financeiras, aquela pessoa pobre, sem posses materiais, uma pessoa muito humilde, quando na verdade, humildade é bem diferente disso. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está se referindo aos humildes, ele está se referindo àquelas pessoas que são humildes na sua essência, na sua forma de ser. Então, o que vem a ser uma pessoa humilde? O humilde é aquela pessoa capaz de olhar para dentro de si, enxergar as suas sombras, enxergar as suas dificuldades, admitir que ele tem sim problemas morais que podem ser trabalhados, admitir que esses problemas que ele possui dentro do seu ser fazem parte de si. Ele não tenta se livrar desses problemas como que numa ganância ou numa correria ou em algo que tente fazer a qualquer preço. Não. Ele se conhece, ele sabe daquilo que ele é capaz e também sabe daquilo que ele precisa. Então, humilde, ele consegue receber aquilo que ele precisa e consegue doar aquilo que precisam dele. Ele consegue se enxergar num patamar onde ele sabe que ele não está acima de ninguém, mas também não está abaixo de ninguém. Ele não se coloca superior nem inferior, ele se coloca igual. Ele se coloca no mesmo patamar, no mesmo estágio do próximo. Então, a pessoa que é humilde é aquela pessoa que busca, através dessa dificuldade que ela tem dentro de si, encontrar caminhos para que ela possa se auxiliar, mas também auxiliar ao próximo, auxiliar ao outro. Quando nós vemos no Livro dos Espíritos, Kardec fazendo a questão 785 para os imortais, ele pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta dos espíritos é precisa: o orgulho e o egoísmo. Então, as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, são aqueles que atravancam o progresso. São aqueles que impedem que o progresso aconteça. Mas é importante dizer, qual progresso os espíritos estão dizendo? Eles continuam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que ao seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer um bem. Então os espíritos nos dizem que para o progresso moral,
O orgulho e o egoísmo são os piores. Para o progresso intelectual, ele vai acontecer sempre. Nós estamos sempre em busca de melhorar, estamos em busca de encontrarmos cura das doenças, estamos em busca de encontrarmos novas opções tecnológicas que nos permitam termos mais conforto. Então, olhe, se nós parássemos no tempo, há 100 anos atrás, e não buscássemos desenvolver o nosso progresso intelectual, nós não teríamos, por exemplo, essa tecnologia que eu estou utilizando agora para poder falar com todos. Então, dentro da minha casa, com o celular, eu consigo transmitir uma informação através de uma ferramenta na internet, que é o YouTube, para que a gente possa fazer essa informação do Cristo passar para todos. Então, olha que coisa interessante. A intelectualidade usada com um bom princípio, ou seja, usada com um aspecto moral interessante, ele traz resultados bons. Obviamente que se nós aproveitarmos da intelectualidade para encontrarmos coisas ruins, nós podemos fazer muito mal. Haja visto o que fizemos durante as guerras, através do uso das tecnologias, com a moral não muito elevada. Então é importante, como nos diz Emmanuel, que as duas asas, a asa do progresso moral e a asa do progresso intelectual, estejam sempre alinhadas, formadas, ambas, para que nós possamos alçar o voo. A gente não consegue alçar o voo necessário para o que nós precisamos se nós não estivermos com as duas asas, a da moral e a da intelectualidade, bem desenvolvidas. Então, quando a gente fala da necessidade de trabalharmos o orgulho dentro de nós, o egoísmo dentro de nós estamos falando de uma necessidade moral, nós estamos falando de um trabalho íntimo, ou como nós dizemos na doutrina espírita, a reforma íntima. Nós precisamos reformar, fazer de uma nova forma, mudar aquilo que está feito de uma forma para outra. Isso é reformar-se intimamente. Então a busca de nós conseguirmos sufocar o orgulho dentro de nós, o egoísmo dentro de nós, e buscarmos trazer para fora a humildade que já é inerente a todos nós. Nós fomos criados por Deus, nós somos espíritos criados pelo Criador, e o Criador, sendo perfeito, ele não pode errar em sua obra. Ele apenas permite que nós possamos aprender com as nossas dificuldades, e que o orgulho e o egoísmo são rastros que ficaram de nossas encarnações menos evoluídas, quando nós estávamos ainda em mundos primitivos e precisávamos desses rastros para nos manter vivos. O egoísmo, quando eu estava em um mundo primitivo, quando nós éramos parecidos com as feras ainda, eu tinha que ser egoísta para poder guardar a comida para mim. Eu não sabia se eu ia ter uma comida logo. O orgulho, para que eu pudesse me manter acima dos outros que estavam ali, para que eu pudesse exercer algum tipo de liderança ou alguma coisa do tipo. Então, conforme nós vamos evoluindo e o planeta vai evoluindo junto de nós, hoje somos um plano, um planeta de provas e expiações, nós já estamos longe da animalidade, mas nós vemos ainda irmãos, através do egoísmo e do orgulho, passando por grandes dificuldades e gerando dificuldades outras para seus irmãos. Então nenhum de nós está livre do orgulho e do egoísmo. Todos nós estamos presentes com esses sentimentos. A grande diferença estará em como nós estamos agindo. Como nós estamos trabalhando esse sentimento dentro de nós. E aí vem Jesus e nos conta a parábola do rico e de Lázaro, onde ele traz seres, pessoas, personagens que estão em situações diferentes fisicamente, materialmente, mas que depois, quando estão no plano espiritual, se veem de uma forma diferente. Então, o que Jesus quis nos trazer com essa importante parábola? Eu lembro a todos, como eu sempre digo, que não há como nós compreendermos uma parábola de Jesus sem antes nós compreendermos como os judeus pensavam, como os judeus agiam,
o que fazia sentido para o povo judeu e o que não fazia sentido. Porque se nós tentarmos olhar uma parábola com a cabeça de um brasileiro do ano de 2020, nós não vamos encontrar detalhes minuciosos que os judeus da primeira metade do século I tinham. Então, a ideia é que nós possamos passar por esta parábola olhando com olhos de judeus e lembrando sempre que Jesus fazia uso da parábola como uma ferramenta de linguagem, como era conhecida no tempo de Jesus, a mashala, que traduzida para o grego foi traduzida como parabole, e quando foi traduzida para o nosso idioma, veio como parábola. Então a parábola não foi criada por Jesus. Jesus não criou essa ferramenta, ela já existia. Os mestres, os iniciados da época de Jesus, os profetas usavam da mashala, com o objetivo de trazer histórias comparativas para que nós pudéssemos compreender a ideia do Criador. Como nós somos espíritos que ainda estamos na marcha do progresso evolutivo, como nós somos espíritos que ainda engatinhamos como crianças espirituais, nós não temos a ideia exata daquilo que o Criador espera de nós. Então Jesus, na sua grandiosidade, como sendo o representante de Deus em nosso planeta, como sendo o espírito de maior envergadura moral a pisar nesse planeta, o nosso governador celestial, desce dos planos mais altos e sublimes e recebe um corpo como o nosso, o maior de todos os espíritos se fez pequeno como nós, para que ele pudesse caminhar sobre o nosso planeta e trazer a verdade, a vida, para que esta verdade e essa vida pudesse tocar os nossos corações e que nós pudéssemos compreender. É interessante que Jesus, quando conta a parábola, ele conta com detalhes que aquele povo naquele momento compreenderia. Porém, de uma forma magnífica e inteligente, Jesus estava como que embrulhando um presente naquela época, porque ele saberia que nós hoje, 2000 anos depois, iríamos querer desembrulhar esse presente e entender o que a parábola queria dizer. Então, que nós possamos juntos mergulhar nesta parábola, que nós possamos juntos pensar como os judeus da época, para compreender a profundidade daquilo que Jesus veio nos trazer. Eu vou ler a parábola para vocês, para que a gente possa entender do que nós estamos falando. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus nos conta a parábola do rico e de Lázaro. Lembrando que essa é a única parábola em que Jesus dá nome a um personagem. Em nenhuma outra parábola Jesus nomeou os personagens. Aqui ele dá nome a Lázaro, mas existe um motivo que nós vamos ver. A parábola diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à sua porta. Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi para o Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em terríveis tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse então o homem:
Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê o testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar onde estou. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E o homem disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda, mesmo que um dos mortos ressuscite. Então olha que interessante, né? Jesus coloca 2 personagens que são o oposto. O homem rico se cobria de finíssimo linho e púrpura, vivia de forma regalada e esplendidamente, ou seja, vivia de uma maneira a esbanjar. Comia, bebia, vestia-se da melhor maneira possível. E Lázaro, que estava à sua porta, queria se alimentar das migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas nem isso ele conseguia. Jesus conta na parábola que os cães vinham lamber as chagas desse homem, as feridas abertas em seus braços, em suas pernas. Os cães lambiam como que tentar auxiliá-lo. Então nós vemos o homem rico cheio de orgulho e de egoísmo, Lázaro na pobreza. Aí diz Jesus na parábola que o homem rico morreu e foi para o Hades. É importante a gente entender o que é Hades. Como a parábola é contada por Lucas, e Lucas é sírio, que depois se colocou na Grécia, onde encontrou Paulo, Lucas usa o nome do inferno como Hades. E nós sabemos que o inferno não existe. Nós sabemos que não há céu e que não há inferno. O que existe é um plano espiritual. Então, em que lugar o homem rico foi? O homem rico foi para um plano espiritual, onde ele estava atormentado em sua consciência por todos os males que ele havia praticado. E Lázaro estava no plano espiritual, no seio de Abraão. Então vamos compreender. O problema do homem rico não é a sua riqueza. Na verdade, ele era um mau rico. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha a faculdade da riqueza, mas que não utilizou esta possibilidade que Deus lhe deu para desenvolver os outros, os próximos, para criar trabalho, para criar oportunidades de mão de obra, para que as pessoas, através da sua própria responsabilidade, da sua própria possibilidade, pudessem encontrar o resultado das suas ações, pudessem participar daquela riqueza dele, recebendo como assalariados que fossem, como meieiros que fossem. O homem rico apenas pensou em si próprio. O homem rico vivia de forma regalada e esplêndida, usando melhores dos linhos. Então, na verdade, o problema do homem rico não era a sua riqueza. Se a riqueza fosse um problema, Deus não teria colocado ela na terra. Lembra que nós falamos sobre a evolução intelectual? A riqueza é necessária para que o desenvolvimento do progresso intelectual aconteça. Porque se não houverem pessoas com fortunas, quem financiariam as pesquisas? Quem financiariam os estudos, né, para que pudesse ser encontrada a solução para as necessidades? Então, o grande dever da pessoa que tem a riqueza material, a riqueza financeira, é fazer com que o seu núcleo social se desenvolva. Dependendo do tamanho da sua riqueza, depende do tamanho do núcleo social em que ele está inserido. Se são pessoas com riquezas gigantescas, elas vão auxiliar o mundo para que ele se desenvolva intelectualmente. Ele vai auxiliar o mundo para que ele possa ter resultados e respostas, como encontrar resultados e respostas de doenças, como encontrar soluções tecnológicas, como nós já falamos. Então, na verdade, o grande problema do rico é que ele era um mau rico. Ele era um homem que não se preocupava com o seu próximo. Ele estava perdido dentro de si no orgulho e no egoísmo. Quando ele desencarna, ele vai, segundo o conhecimento de Lucas, para o Hades, ou seja,
para o inferno, ou seja, para o plano espiritual, onde a sua consciência estava em peso. Quando ele se vê naquela situação, ele olha para cima e vê Lázaro no seio de Abraão. A palavra Lázaro, no aramaico, a língua ou o dialeto que Jesus falava, significa aquele a quem Deus ajuda. Então olha que interessante, por isso Jesus nomeou Lázaro, colocou o nome para esse personagem, que na verdade não seria o nome dele, mas seria aquele quem Deus ajuda. E o que significa estar no seio de Abraão? Para o povo judeu, Abraão é o grande pai, é o pai Abraão. Por quê? Porque Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, cada um desses filhos criou uma tribo na chamada Israel. Então a terra de Jacó tornou-se hoje o que nós conhecemos como o país de Israel. Através das 12 tribos de Jacó, através dos seus 12 filhos, foi criado o espaço, foi criado o local onde viviam ao sul os judeus. Então Abraão era tido como um grande pai. Ele estava para os judeus quase da mesma forma que Deus. Então tinha Deus e Abraão para eles. Então estar no seio de Abraão era algo extremamente importante para o judeu, porque era como se ele estivesse reconhecido como que num plano espiritual superior. Então imagina, é como se nós desencarnássemos e fomos para o plano espiritual superior. Então, na verdade, Lázaro havia conseguido chegar às esferas superiores. Ele estava no seio do pai Abraão. Então, quando a gente observa isso, a gente pode pensar, então por que Lázaro era pobre, cheio de feridas? Foi por isso então que ele ganhou o reino dos céus? Não. Não é a situação de riqueza ou de pobreza que define o plano espiritual para o qual nós vamos. Na verdade, não precisa nem chegar no plano espiritual para isso. Nós encarnados mesmos podemos mudar a nossa forma de viver de acordo com o que pensamos. Imagina se nós agíssemos apenas como o homem rico, que se vestia regaladamente, que possuía bens, que esbanjava. Imagina se nós não dessemos bola para ninguém, que nós fôssemos egoístas, orgulhosos, esquecêssemos de tudo e só pensássemos em nós. Então, nós iríamos encontrar dentro da nossa própria casa, do nosso próprio espírito, as consequências desses atos. E estando no plano espiritual, a sua consciência mostrou uma dor muito grande a ele. Já para Lázaro, que muito provavelmente durante a sua estadia à porta do homem rico, desejava comer das migalhas e nem isso ele recebia. Mas nós não vemos na parábola dizendo, que Jesus contou, que Lázaro se revoltava, que Lázaro bradava contra o homem rico, que Lázaro bradava contra o Criador, que Lázaro bradava contra Abraão. Não. Pelo contrário, Lázaro aceitava as suas dificuldades, Lázaro aceitava as suas dores, de modo a que ele conseguiu trabalhar dentro de si a humildade. Então, de uma forma interessante, nós vamos ver que a reencarnação, através da lei de responsabilidade, que nós conhecemos pelo nome de lei de ação e reação, ela vai nos trazer aquilo que nós precisamos para trabalhar dentro de nós os sentimentos. Imaginemos que em uma encarnação nós recebemos a faculdade da riqueza. Nós viemos com um grande poder financeiro e que nos foi colocado antes de encarnarmos que nós deveríamos usar aquela faculdade da riqueza para desenvolver o meio em que nós estávamos, para que possamos aplicar em desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que nós possamos melhorar o ambiente onde nós estávamos. Então, nós encarnamos, nós entramos em contato com essa riqueza e aí nós fizemos o quê? Ao invés de nós utilizarmos a riqueza para fazer o próximo crescer, nós literalmente sentamos num monte de dinheiro
e ficamos com ele só para nós. Nós utilizamos o dinheiro só para nós. Nós, além disso, massacramos o próximo com o poder que nós tínhamos financeiro. Então, ao desencarnarmos, muito provavelmente nós passaremos por momentos difíceis. Nós vamos encontrar o plano espiritual que nós moldamos em nossa consciência. Muitas vezes nós vamos ver pessoas dizendo: a pessoa foi para o umbral. Como se o umbral fosse um lugar geográfico, e não é. O umbral, como o nome diz, é um entremeio, é o limiar. É o limiar entre a vida física e a vida espiritual. Então, o tempo que nós vamos passar nesse limiar e a qualidade com a qual teremos esse limiar está em nossas consciências. Se nós gravamos em nossa consciência o orgulho, o egoísmo, a falta de caridade para com os outros, a ganância, a tudo, nós vamos ter momentos difíceis durante essa passagem. Nós vamos estar em situações mais complexas. Mas aí nós vamos dizer, mas no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, André Luiz comenta que ele sentia o chão fétido em que ele estava, que pessoas passavam gritando que ele era suicida. Ele estava no umbral, sim, mas na sua consciência. A consciência enfermiça, junto de outras consciências enfermiças, plasmam, geram um lugar. Então, na verdade, o espírito pode estar numa cama, deitado num lugar limpo, mas a sua consciência está trabalhando de uma forma culposa, criando situações com outros espíritos e vivendo uma realidade que não é, na verdade, aquela momentânea. Então, o sofrimento que o espírito passa é esse que Abraão estava passando. Desculpa, que o homem rico estava passando. Não que Abraão, que o homem rico estava passando. Ele estava se sentindo torturado por causa da forma que ele agiu. Então, nós vamos entender na doutrina espírita que nós vamos receber uma nova oportunidade reencarnatória, na qual muito provavelmente nós seremos privados daquilo que nos derrubou. Se nós caímos através da riqueza, muito provavelmente numa nova encarnação, nós vamos receber a situação adversa, nós vamos receber a situação difícil, não a pobreza extrema. Muitas vezes pode ser que sim, mas pode ser que seja aquele dia a dia difícil onde eu tenho que lutar para conseguir me manter, onde eu tenho que conseguir lutar para conseguir ter um salário, onde eu consiga pagar minhas contas e nunca sobra nada, sempre vivo numa situação difícil. Pode ser que eu venha numa encarnação dessa para que eu dê o real valor para os meus sentimentos, para que vença dentro de mim o orgulho, para que vença dentro de mim o egoísmo. Então pode ser que sejam necessárias várias e várias encarnações para que a gente possa conseguir colocar para fora o sentimento da humildade, para que a gente passe por situações difíceis e de dores, onde a gente consiga colocar a humildade em seu ponto maior. No caso do Lázaro, toda a dificuldade física que ele estava passando, com as chagas, com as feridas, com a fome, e principalmente com a indiferença do homem rico, ele então consegue edificar dentro de si um reino de Deus, ou um reino dos céus, como os judeus falavam. Ele consegue estabelecer em si uma situação onde ele chega aos planos superiores numa situação de consciência melhor. Então foi isso que aconteceu. É isso que Jesus está nos contando. E que somente com o advento da doutrina espírita que nós conseguimos compreender essa questão. Então fica muito claro para nós a situação espiritual de Lázaro e a situação espiritual do homem mal rico. E de uma forma interessante, nós vamos ver que o homem rico chama Abraão e diz para ele: Pai, tende misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama.
Ou seja, mesmo atormentado na chama que o homem rico estava, ele diz a seguinte frase: mande Lázaro molhar a ponta dos dedos na água e vir refrescar a minha língua. Como se Lázaro fosse um serviçal. Como se Lázaro estivesse servindo a ele, o homem rico. Ou seja, mesmo em sofrimento que o homem rico estava, ele não deixou para trás o orgulho. Ele não deixou para trás o egoísmo, a soberba. Mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos e venha aqui para secar, para refrescar a minha língua, que estou passando por tormentos. Ele ainda não havia compreendido a extensão da sua dificuldade, a extensão da sua dor. Então, quantos de nós, muitas vezes, estamos passando por dores, perguntando a Deus o motivo do sofrimento e não conseguimos olhar para as nossas sombras, para dentro de nós e admitir: olha, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu ajo de forma orgulhosa e egoísta com a minha família, com aqueles que estão próximos a mim. Ou a gente acha que nós fomos colocados numa família por acaso. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não somos colocados por acaso onde nós estamos. Nós somos colocados de acordo com a necessidade do nosso espírito, de acordo com os espíritos que nós angariamos para perto de nós pelo amor ou pela dor. Pelo amor são aqueles que nós regozijamos, pela dor são aqueles com quem nós temos problemas, dificuldades. Então, quando nós começamos a observar esses sentimentos dentro de nós, mesmo em sofrimento, muitas vezes nós tomamos ações que não são as melhores. O homem rico exige que Abraão envie Lázaro, como se Lázaro estivesse ainda servindo a ele. Interessante foi a resposta do pai Abraão para ele. Jesus diz na parábola que Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, a oportunidade que o homem rico recebeu em vida, ele não soube aproveitar. A grande situação na qual ele foi colocado de riqueza era para que ele trabalhasse essa riqueza e ele não fez. Ele se afundou em orgulho, ele se afundou em egoísmo. Ah, mas nós podemos dizer que a pobreza é uma prova extremamente difícil. Sim, a pobreza é uma prova extremamente difícil. Mas a riqueza é outra prova igualmente difícil. Nós podemos nos entregar ao ócio, às facilidades, nós podemos nos entregar a situações das quais não precisamos lutar para adquirir. Então é uma outra situação, é uma outra prova extremamente difícil. Então Jesus nos traz na parábola que Abraão disse: filho, você já teve tudo o que você precisava na vida. Lázaro só teve sofrimentos. Por isso agora ele está sendo consolado e você está sendo atormentado. O rico estava sendo atormentado pelos sentimentos que ele havia cultivado. Lázaro estava sendo consolado pelos sentimentos que ele havia cultivado. Então, quando nós estamos nessa dificuldade, nessa batalha diária, nós vamos ser por muitas vezes o mal rico. E nós vamos encontrar situações em que nós podemos ser o Lázaro. Existem situações em que nós podemos nos colocar como humildes, e em muitas não conseguimos, nos colocamos como orgulhosos, egoístas. Nós estamos ainda numa balança. Nós podemos nos lembrar de situações em que agimos e podemos dizer: puxa vida, naquela situação eu agi bem, eu consegui ser humilde, eu consegui auxiliar, estender a mão, perdoar. A gente vai lembrar de outras situações em que a gente não conseguiu fazer o mesmo, em que a gente não conseguiu perdoar, em que a gente agiu de uma maneira arrogante, orgulhosa, principalmente com aqueles que estão próximos de nós. Então nós temos que começar a olhar ao nosso redor, na família em que vivemos, no meio em que estamos colocados, e aprender com essas pessoas a colocar, a externalizar o nosso
sentimento de humildade. Quando Jesus, contando na parábola que Abraão disse isso para ele, Abraão ainda completa: além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Que abismo é esse que Jesus está dizendo que existe entre eles, Abraão e Lázaro, e o homem rico? É exatamente esse abismo do sentimento. O homem rico não havia alcançado o sentimento da humildade. Ele não conseguiria compreender a humildade. Ele não tinha conseguido ainda tratar dentro do seu coração a possibilidade de ser humilde. Haja vista a forma que ele havia tratado Lázaro mesmo depois da situação toda ocorrida. Mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e venha refrescar a minha língua. Então o abismo que existe não é um abismo entre o céu e o inferno, porque o céu e o inferno não existem. É o abismo da consciência. É o abismo onde havia se colocado o homem mau rico, distante dos sentimentos que Lázaro havia conseguido trabalhar dentro de si. Então, quando nós estamos no dia a dia, nós podemos olhar, nós podemos observar como nós estamos agindo. Como está sendo essa luta diária nossa para trabalhar o nosso orgulho? Porque ele está aqui dentro de nós. O orgulho não tem jeito, todos nós temos. É importante salientar que existem duas formas de orgulho. Tem aquele orgulho que é um orgulho que nos move. Por exemplo, conseguimos uma promoção no trabalho, ficamos orgulhosos. Nos formamos em alguma área, ficamos orgulhosos. Realizamos um belo trabalho, ficamos orgulhosos. Praticamos a caridade, conseguimos, ficamos orgulhosos. Então esse orgulho nós ainda precisamos dele. Esse orgulho ainda é necessário para que nós possamos nos mover. Esse orgulho que nos tira da estagnação e nos coloca para fazer algo. Porque imagina se nós tirássemos de nós completamente esse orgulho. Nós não realizaríamos as tarefas necessárias. Então olha que interessante, como ainda nós precisamos dentro de nós desse sentimento, desse tipo de orgulho. Percebem porque nós precisamos identificar as nossas sombras e não arrancar os sentimentos ruins, mas sim transformá-los? A gente tem o costume de dizer que nós precisamos nos livrar do orgulho, nos livrar do egoísmo, e às vezes nós nos colocamos em situações difíceis porque nos cobramos. Não consegui me livrar do orgulho, não consegui me livrar do egoísmo. Estou na doutrina espírita há tantos anos e ainda sou orgulhoso, ainda sou egoísta, porque na verdade nós não vamos arrancar, nos livrar, nós vamos transformar, reformar. Então, quando nós transformamos as situações, nós conseguimos um crescimento muito maior. Mas como que nós conseguimos fazer essa transformação? Nas situações corriqueiras, no dia a dia. Então imagina uma situação que traz aquele orgulho ruim, aquele orgulho que faz você achar que você é maior que os outros, porque existe o limite. O orgulho que a gente precisa é aquele orgulho assim: poxa vida, consegui uma promoção no meu trabalho, estou orgulhoso do meu trabalho, estou orgulhoso do que eu consegui. Agora começa o orgulho ruim quando a gente fala assim: se eu estou nessa posição no meu trabalho, eu sou melhor que os outros, eu sou superior aos outros, eu sou melhor aos outros. Aí começa o orgulho complicado. Só eu posso chegar nessa situação, só eu posso receber esse salário, só eu posso fazer essa formatura, só eu posso ser o doutor. Aí nós estamos sendo orgulhosos e egoístas. Nós não estamos conseguindo transformar nossos sentimentos. Agora, quando vem uma situação em que a gente sente que o nosso orgulho vai se exacerbar e nós conseguirmos controlar esse orgulho e transformá-lo em humildade, aí nós começamos um grande crescimento. Imagina uma determinada situação. Uma pessoa que você não tem uma boa relação, uma pessoa que já de cara você não viu que você não gosta dela, que você não sente algo bom,
e você, de certa forma, se acha melhor que aquela pessoa. Bom, eu tenho cargo tal, outra pessoa tem um cargo menor, ou eu tenho a importância de uma forma, essa pessoa tem uma importância menor, é o nosso orgulho. E aí nós somos colocados por razões da vida a conviver com essa pessoa, a trabalhar com essa pessoa, a estudar com essa pessoa, a realizar tarefas dentro da casa espírita com essa pessoa. E é a oportunidade divina, é a oportunidade que Deus está nos dando de conseguirmos transformar o nosso sentimento de orgulho em humildade. Já pensou se nós conseguíssemos trabalhar com essa pessoa e nos colocar à disposição dela para auxiliar? Nos colocar à disposição dela para satisfazer as necessidades que ela tem de uma forma elevada? Se nós conseguíssemos nos colocar no lugar da pessoa e entendermos as suas dores e fazermos o melhor que nós possamos. Então, tudo isso são oportunidades que nós temos de reajustes e que nós chamamos de sofrimento. Nós chamamos de sofrimento, que na verdade são oportunidades benditas de reajuste. Continuando a parábola, Jesus diz que o homem rico então pede a Abraão: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. O homem rico, então, ele se preocupa. Ele fala: olha, pai Abraão, manda então mensageiros que vão até a casa do meu pai avisar da situação. Ou seja, muito provavelmente o pai do homem rico e os irmãos do homem rico também agiam dessa forma. Também tinham um orgulho exacerbado, também eram egoístas, também tinham dificuldades com a riqueza. Então ele fala: mande mensageiros. Mas olha que interessante, o homem rico não fala assim: mande mensageiros para todas as casas, mande mensageiros para todo o planeta. Não, mande mensageiros para a casa do meu pai. Ele pensou apenas em sua família, no egoísmo. Ele pensou apenas no que ia alcançar a necessidade daquelas pessoas próximas a ele. Ele, mesmo em sofrimento, mesmo num caminho de dor, ele não se colocava por vencido e ainda tinha o egoísmo latente dentro dele. E aí Jesus diz que Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, eles têm o conhecimento do que nós chamamos hoje do Velho Testamento. Eles têm os livros de Moisés, eles têm os livros dos profetas, que leiam e desenvolvam a sua capacidade de fé. Que eles leiam o que está nesses livros e desenvolvam a si próprios. Então, quantas e quantas vezes nós queremos um milagre que aconteça em nossa vida? Para mudar, para transformar. E o milagre não vai acontecer. A gente sabe que milagre não existe. O que existe é um trabalho interno para transformação. Então não há como Deus nos proporcionar sermos humildes se nós não passarmos por situações difíceis que exijam a nossa humildade. Ah, mas eu posso correr o risco de usar o orgulho. Pode. Não é fácil. Posso passar por situações em que o orgulho apareça. Mas se eu tiver conhecimento das minhas sombras, se eu tiver conhecimento das minhas dificuldades, identificar o orgulho crescente, eu posso trabalhar para que eu transforme esse orgulho em humildade. Eu posso trabalhar para que eu transforme esse sentimento arrasador que é o orgulho e o egoísmo em humildade, em abertura para o próximo. Vejam, por que é tão importante que nós possamos viver juntos dos outros, vivermos em sociedade? Se nós fôssemos para um monte, ficássemos 10 anos em oração, ao retornarmos, nada teríamos mudado dentro de nós. Agora, o atrito, as dificuldades com o próximo, essas sim nos fazem mudar.
essas sim nos fazem transformar. Porque são as pessoas estratégicas colocadas por Deus, nossas ferramentas de evolução, que vão nos proporcionar essa transformação. Mas nós precisamos querer, nós precisamos desejar realizar isso. Então nós temos, na época, Jesus diz que o homem rico tinha os profetas e tinha o conhecimento dos profetas e o conhecimento que eles tinham do Velho Testamento, que na verdade não tinha esse nome naquela época. Que eles tinham Moisés e os profetas. E hoje o que nós temos? Nós podemos ir atrás de Moisés e dos profetas? Sim, podemos. Mas nós temos o Novo Testamento, nós temos a Boa Nova, nós temos aquilo que Jesus veio trazer para nós. Então basta que nós consigamos buscar no Evangelho e vamos encontrar as respostas que nós precisamos para o nosso dia a dia. As respostas que nós precisamos para as nossas dores. Aqui nós estamos vendo nessa parábola o quão é importante trabalharmos para que nós não sejamos egoístas e orgulhosos, e o quão é necessário trabalharmos para crescermos em humildade. Como diz Jesus na sua bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, porque esses terão o reino dos céus. Edificarão dentro de si o reino dos céus. Não é um lugar geográfico para onde a pessoa vai para um céu contemplativo, não. Ela vai edificar dentro de si os bons sentimentos necessários para o seu progresso moral. Não foi dito lá na questão 785 que nós falamos no começo, que o grande problema do progresso moral é o orgulho e o egoísmo? Então, se nós desejamos ter o progresso moral para sermos espíritos mais evoluídos e encontrarmos a tão necessária felicidade, nós precisamos evoluir moralmente, nós precisamos domar principalmente o orgulho e o egoísmo. Nós vamos ver então, no fim da parábola, que o homem rico diz: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que seria um morto ressuscitar nessas palavras? O que nós vemos hoje na doutrina espírita? A possibilidade do intercâmbio, da comunicação com os desencarnados. Nós podemos nos comunicar com os desencarnados através da mediunidade. Então o médium pode trazer um morto à vida, ou seja, ele pode trazer a informação de um espírito desencarnado através da sua mediunidade. Então o homem rico diz: mande que os mortos ressuscitem e vão lá falar para eles. E aí Abraão responde: se eles não acreditam nem em Moisés e nos profetas, imagina se um morto ressuscitar vai resolver alguma coisa. Então, quantas e quantas vezes a gente quer uma prova? Quantas e quantas vezes a gente quer ver para a coisa acontecer? Não, eu só vou mudar o meu sentimento se eu ver, se eu tiver uma prova. Eu quero que o meu amigo espiritual apareça na minha frente, materializado, e me diga o que eu tenho que fazer. Será que se ele se materializasse na nossa frente, nós iríamos ter controle para poder vê-lo? Então a gente quer provas. E a gente vai se lembrar de uma passagem do Evangelho, quando no terceiro dia, Maria de Magdala e algumas outras mulheres foram até o túmulo de Jesus, porque ele disse que retornaria o terceiro dia. Elas foram até lá e encontraram a pedra do túmulo tirada e o túmulo vazio. Ficaram desesperadas, sumiram com o corpo de Jesus. As outras mulheres foram correndo até a cidade para avisar, enquanto Maria de Magdala estava ali, triste, chateada. E quando ela ouve uma voz familiar que pergunta: por que está triste? Então ela diz: levaram o corpo de meu mestre. E nesse momento ela vê Jesus materializado na sua frente. Ele diz: vá e conte aos outros. Quando ela vai correndo até a casa de Pedro, ela chega, estão lá os discípulos,
ela diz: eu vi Jesus, eu o vi. Então eles disseram: nós somos os discípulos dele e ele foi aparecer para você, uma mulher? Então havia um machismo muito forte naquela época de Jesus, naquele povo. Imagina que ele iria aparecer para você, ele ia aparecer para um de nós, um dos seus discípulos. Então Tomé, sempre Tomé, e nós muitas vezes nos identificamos com Tomé, ele diz para Tomé: você tem certeza que era Jesus? Ela diz: sim, eu tenho. Você por acaso tocou em Jesus? Ela disse: não, não toquei. Você por acaso viu as chagas nas suas mãos? As chagas que Tomé se referiam eram as marcas dos pregos nos pulsos de Jesus da crucificação. Você tocou nas chagas dele? Ela disse: não, não toquei. Então como podes admitir que seja eles? Que seja ele, que seja Jesus? Nesse momento, Jesus se faz visível dentro da casa. Todos assustados olham para o mestre que estava ali, que entrou sem usar portas ou janelas, simplesmente apareceu ali. Ele então estende a mão e diz para Tomé: olhe, Tomé, toque. Tomé então se aproxima, se ajoelha, toca nas feridas do Cristo e começa a chorar, pedindo perdão. E aí então Jesus diz para ele: Tomé agora acredita porque viu e tocou, mas bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver. Então, para que nós possamos realizar a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral, que nós possamos ter fé daquilo que não podemos ver, mas que nós sabemos ser necessário para a nossa transformação moral. Aquilo que nós sabemos ser necessário, as dificuldades que de certa forma sabemos que são importantes para a nossa transformação moral. Que nós possamos olhar agora para essa parábola do rico e de Lázaro e possamos buscar essa transformação necessária. E que mesmo em determinada posição que nós estivéssemos, materialmente falando, como ricos ou como pobres, não importa, que nós tenhamos o sentimento da humildade sendo desenvolvido dentro de nós. Cada um de nós de acordo com a sua dificuldade. Cada um de nós de acordo com a sua necessidade. Possa se ver dentro da sua própria transformação espiritual. Para que nós possamos alcançar o progresso moral. E alcançando o progresso moral todos nós, façamos o nosso planeta transicionar para o mundo de regeneração. Não há como o planeta transicionar se nós não estivermos modificados, se nós não formos regenerados. E a grande qualidade do regenerado é aquele que consegue domar suas más inclinações e consegue transformar o sentimento inferior em sentimento superior. É aquele que não briga com si próprio, é aquele que se perdoa e entende que as suas dificuldades são próprias do seu estágio de evolução, mas nem por causa disso deixa de olhar para elas com afinco, deixa de olhar para elas com importância que tem. Então que Jesus possa nos auxiliar a nos transformarmos espiritualmente, que Jesus possa nos auxiliar a olharmos para dentro de nós, deixarmos de agir egoisticamente, deixarmos de agir com orgulho, para que nós possamos olhar para o próximo, entender as suas necessidades, entender as suas dores, que nós possamos, através do auxílio do Mestre, chegarmos às esferas mais altas, assim como na parábola, Jesus falando aos judeus, usou elementos dos judeus que faziam sentido. Usou Abraão, que era de extrema importância, usou a questão do homem rico, a questão do lugar onde eles estavam para fazer sentido para os judeus, mas quando nós desembrulhamos esse presente hoje, nós vemos que Jesus estava dizendo do estado de consciência de cada um. Então que nós possamos modificar o nosso estado de consciência para sermos melhores hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos estar em paz. Que assim seja.